Muito bom dia para você que sintoniza o Power Mix nesta manhã de segunda-feira, 26 de maio. Nós estamos começando a nossa semana e nosso ciclo de entrevistas. Todo dia passa por aqui alguém que vai trazer um tema, um assunto muito importante, uma discussão muito legal, tá? Lembrando que na quarta-feira nós teremos a presença aqui da Câmara Municipal. Nós temos na quinta o pessoal do CTG, que está com um evento a nível estadual muito bacana, e eu vou abrir a semana entrevistando ele, que é presidente de uma das mais importantes instituições do setor produtivo aqui de Nova Mutum, quiçá do Mato Grosso. Paulo Zen, presidente do Sindicato Rural, para falar para a gente hoje sobre os desafios do setor produtivo, algumas surpresas das últimas 24 horas. Sempre muito bom, conversei com o Paulo hoje no rádio. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço pelo convite, primeira vez aqui no Power Mix, e agradeço isso, e é para isso. A gente está aqui, vocês estão aqui para mostrar o que está acontecendo e a gente está aqui para agregar vocês. O Paulo me contava que eu não podia, tinha outra agenda. Na sexta-feira, aqui na palestra do Sérgio Sacani da ProSoja, o Sacani foi até meio sacana, dizer que daqui a pouco vamos ter que plantar soja em Marte. Como é que é isso, Paulo? Ele disse que porque o espaço hoje acelera tipo a genética, né? Você precisa fazer um trabalho rápido que levaria anos, ele explicando, né? E se você leva uma semente para o espaço e traz de volta, você acelera ela, você estressa ela, acorda a semente. Daí até ele fez esse comentário, até brinquei com ele, falei, rapaz, quem planta no Mato Grosso e no Brasil aqui, Marte para nós vai ser fichinha aí para lá plantar, né? Os desafios são muitos, e ainda mais quando, por exemplo, agora pela manhã, o setor produtivo é pego de surpresa com uma espécie de jabuti em forma de lei, né, Paulo? Porque você estava falando comigo que até os amigos lá de Sorriso já se manifestaram a respeito dessa lei da irrigação. Hoje de manhã mandaram aqui, quando eu saí lá da entrevista da rádio, eu recebi no grupo lá que a gente tem aqui, que a gente é a quinta região, né? Então, os sindicatos aqui tem um grupo aí e mandaram que agora é uma lei que querem 75% da UPF por hectare de área irrigada. Então, mais um imposto em cima de imposto, né? Vamos dizer que o Paulo tem uma área e ele vai, a partir de agora, então, investir em irrigação para melhorar a produtividade dele. Uma UPF está em R$250. Então, por hectare, o cara ia pagar R$187 de taxa a mais. Para um cara que tem, por exemplo, uma área de 1.000 hectares, fica inviável. Inviável. É melhor não ter. Você já está tirando quase 2 sacos da sua produção em cima dessa taxa. E ainda ele tem que pagar o equipamento, que serão os pivôs de irrigação. Ele vai ter que lidar com o custo de mão de obra, com os defensivos, com os adubos e mais essa taxa. Acaba ficando uma lei sem utilidade, né, Paulo? Os percalços que acontecem no caminho, né? Sempre está defendendo criações de novos impostos, e daí você tem que ficar defendendo. Então perde-se muito tempo, eu vejo, em defender coisas que não agregam. De vez deixar produzir, que daí teria mais renda já nos impostos que tem pela alta produção, não, coloca mais impostos para daí tentar arrancar mais dinheiro do produtor, e daí as nossas entidades, os nossos deputados, a nossa classe política que é contra isso, tem que ficar lá brigando e perdendo tempo. E ainda bem que tem esse pessoal, né? Porque com certeza a ProSoja, o próprio sindicato, a Frente Parlamentar da Agropecuária deve reagir, né? Com certeza. Os sindicatos já estão se juntando, o FAMATO vai passar para ela, a ProSoja já deve estar em cima disso logo também. É isso que a gente fala, os produtores hoje têm que valorizar suas entidades, que é o que defende ele aqui no campo, né? Na realidade é essa. Quando essa lei veio para ser aprovada, para vocês parecia algo de muito bom, né? Então, é as entrelinhas que falam, né? Aí vem as entrelinhas, depois vai aprimorando, aperfeiçoando, e daí mais um estudo, mais uma correção, de repente aparece isso, né? Bom, vamos torcer para que a gente esteja enganado e que isso possa ser apenas um equívoco de letra aqui, mas eu li ali a publicação do Diário Oficial e, de fato, tem a criação de 75% de uma UPF sobre hectare, e tem também um acréscimo ali de 30% dessa UPF, deixa eu dar uma olhada aqui, 75% de uma UPF por hectare irrigado, bem como a possibilidade de cobrança de adicional de 1/3 sobre esse valor destinado à entidade privada, fato que na prática representaria um significativo aumento. Eu não entendi aqui 1/3 destinado para uma entidade privada. É isso que eles falaram, eles estão procurando melhorar, estudar bem, ver bem essa intenção, porque é que nem acontece, que nem eu falei, né? Às vezes vem uma palavrinha lá no meio que dá brecha para um monte de coisa. Então, estão levantando, estão definindo, o pessoal está atento, e assim que tiver uma definição melhor, aí eu também posso passar para você, e você acaba de fazer essa explanação dessa lei real, o que vai acontecer, né? Agora vamos entrar num assunto aqui que a gente conversou, não falamos disso no rádio, vamos falar disso agora, porque o Paulo levantou uma questão importante. A gente bate muito na questão trânsito em Nova Mutum, e está chegando a época da colheita do milho, e aí essa produção tem que ser escoada. A tendência é que vire um caos aqui na entrada da cidade, né, Paulo? Então, o progresso, a melhoria, ela tem uma certa
dificuldade para a gente que está acostumado com aquele dia a dia de ir e vir tranquilamente. Então, o que eu vejo aqui, eu falei para você, a Impasa é uma indústria pujante que vai receber muito milho, muito caminhão. E o que é a nossa preocupação? Esse caminhão que vai vir do norte, hoje ele tem que vir aqui embaixo do viaduto para fazer o contorno, para voltar na Impasa. Que foi trancada aquela parte que sobe ali na frente da radar e tal. Sim. Então, e o caminhão que vem do sul, que foi entregar na Cevale ou entregar na Impasa, ou ele vai na Cipal, ele vai ter que entrar dentro da cidade, ou ele vai ter que fazer o contorno aqui também no viaduto e retornar lá, que né, a Excelência ali em cima, ainda você consegue descer pela pista. Mas a Cevale e a Cipal tá no meio. Então a gente tem essa preocupação, hoje tem uma reunião, fomos procurados no sindicato ali, esse dia até o Alessandro Geri chamou a gente lá também, para ver o que a gente pode fazer em opiniões com a nova rota, para ver se consegue melhorar isso pelo menos nessa safra. Eu acredito que teria que diminuir lá na frente da Impasa, fazer alguns quebra-molas, diminuir a velocidade daquele trânsito, porque vai dar congestionamento. Nem que fosse um trevo temporário ali no 601, ali bem na entradinha, não seria o caso? Isso, ali no CTG, ali perto ali, né? Seria um caso, mas teria que reduzir a velocidade, porque a velocidade é muito alta naquela baixada ali. Então teria que fazer algumas lombadas para dar o tempo do pessoal chegar ali, contornar, porque o meu medo é que ali esse pedaço aí de estrada vai dar muito acidente agora na safra. A expectativa de escoamento ali, pelo menos para a Impasa, de quantos caminhões dia? O ano passado eles passavam de 500, né? Esse ano eles querem bater 800 a 1.000. Então é caminhão, né? Muito caminhão, e aí vamos chamar a atenção das autoridades. DENIT, Nova Rota do Oeste, presidente do sindicato, está levantando aqui essa situação. E vocês, com certeza, já têm algum encontro marcado com a Nova Rota do Oeste para tentar definir um plano de ação, né? Hoje eu acompanho o Ricardo lá na rede social, eu sei que ele foi para Cuiabá hoje para conversar sobre isso, então inclusive mandamos um áudio para ele lá, trocando umas ideias, e eu acredito que hoje ele já começa essa questão, mas a gente está aguardando uma data para vir o representante deles aqui, para talvez a gente tenha em loco lá e tentar trocar umas ideias, ver o que é possível fazer, né? Muito bem, vamos pular dessa pauta para outra por aqui e chamar a atenção para o período proibitivo do fogo que veio aí. Gente, e o Paulo, ano passado, protagonizou até uma das cenas mais emblemáticas desse período de proibição do fogo, até foi confundido, meteram a fake news pra cima, diz que o Paulo era de Chapada, vídeo com mais de 200 mil acessos. E Paulo, vocês, acho que é o ano onde vocês se organizaram mais cedo, né? Ou todo ano vocês têm esse rito? Todo ano a gente já vem organizando, e cada ano, como é sabido, todo ano é um tipo diferente. Então o ano passado foi demais, e devido à rede elétrica, ano passado o fogo veio da rede elétrica, a maioria dos locais era a rede elétrica, a nossa rede estava com má qualidade. Então a gente buscou energias, resolveram alguns pontos que estavam mais críticos, e esse ano a gente foi procurado pelos bombeiros, como de praxe, né? A gente sempre tem a parceria, para a gente melhorar isso e tentar corrigir esses pontos novos que apareceu, essas situações novas que apareceu, a gente mudar para esse ano. Então a gente está fazendo aí um trabalho de recadastramento de o que tem na propriedade, o que o produtor tem para combater o incêndio, se ele tem caminhão, se ele tem grade, se ele tem pipa, se ele tem próprio combate. Então ele está fazendo isso, vai ligar, é um programa que eles têm lá, que eles vão alimentar ele, então precisa ligar para o produtor precisa passar. Se ele não pode, orienta o seu escritório a passar, já poderia deixar mais ou menos relatado o que temos lá para combater o fogo, porque o exemplo que ele nos deu é o seguinte, pegou fogo ali na região da Ranchão, o que temos lá? Aonde que tem os pontos de água? Que produtor que poderia nos fornecer água? Que tem as suas caixas d'água? Tudo isso eles vão, eu acredito que eles vão perguntar para encher esse sistema dele, para estar atualizado, para ser rápido o combate, mesmo porque, né, hoje a gente vira até criminoso, né? Podemos perder até a nossa terra, né? Se pegar fogo e nós não comprovar que esse fogo veio de outra, oriundo de outro problema, que não seja nós mesmos que colocamos, a gente tem que provar isso. Então é muito bom o alinhamento com o bombeiro para a gente combater isso e ser rápido no combate. Eu acho importante a gente destacar isso, até porque, infelizmente, tem muita gente mal intencionada que utiliza de golpes para cima do produtor. Então o produtor vai, de fato, receber uma ligação do Corpo de Bombeiros. Para receber uma ligação, a gente já passou todos os contatos para ele, de todos os produtores, junto com o sindicato, e eles vão ligar pedindo esse levantamento total. Mesmo porque você lembrou de um assunto, lembra que acho que ano passado em Sorriso veio um pessoal do Paraná, né? Que estava incendiando lá, foi pego e tal. Então essas coisas a gente tem que se prevenir cedo. Agora, Paulo, você tocou num assunto interessante que como é que o produtor ainda tem coragem de levantar da cama todo dia para produzir com essa legislação, cara, tão infame,
Como, por exemplo, agora nós tivemos esse outro Jabuti aí, que o cara pode perder a terra se ele não conseguir comprovar que não foi ele que fez a queimada ilegal. Como é que vocês têm conseguido animosidade para produzir nesse país? O produtor ele é um cara de muita fé, né? E coragem. Tanto que você pode ver que tem gente que tenta ser produtor e 1, 2 anos sai da atividade, porque ela é uma montanha-russa. Então, uma hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima e você está sempre lutando. A esperança é que você lá na frente... A gente sempre tem esperança que o ano que vem eles nos enxergam, o ano que vem melhora, o ano que vem as coisas mudam. E é assim que a gente continua. E tanto que... A gente aí, você pode ver num período atrás, aí, o produtor se engajou mais na política, eu acho que ele conheceu mais a política do Brasil, foi mais valorizado e ele foi para cima. Lógico que o produtor tem um jeito de ir resolver, e muitas vezes na política não é assim, você tem que ir meio morno, entendeu, para resolver. E o produtor ele já foi mais com sangue nos olhos. Talvez isso que deu como é que eu vou dizer, um foco nele, que talvez o pessoal... que não quer esse progresso para o nosso país, que não quer que o nosso país dê certo, que quer que ele fique nivelado por baixo, viu a força que o produtor tem. Então, eu acho que agora eles estão em cima, tentando pegar a gente de todo jeito, mas eu repito, a gente deve manter a nossa união em cima das entidades, confiar nelas e cobrar delas também, para que elas estão lá em cima, no pé do eito, vamos dizer assim, né? Quando sai o problema, estão lá no meio dos políticos e tal, costurando uma situação para que o pior não aconteça. A questão do sindicato no Brasil, ela sempre foi muito marginalizada, porque grande parte dos sindicatos sempre pertenceram ao espectro esquerda de política, o que não é o caso dos sindicatos rurais, nem das federações da agricultura. Mas mesmo assim, vocês acabam se sentindo marginalizados por conta da pecha que existe, que sindicalista sempre é de esquerda, sindicalista não quer trabalhar? A gente sempre fala sindicato rural, né? Dos produtores. Quando a gente pergunta, você é de onde? Esse aqui é do sindicato rural dos produtores. Porque o nosso sindicato, a gente não mexe com dinheiro público. É totalmente sustentado pelo produtor. Que bacana. Entendeu? É o produtor que banca o sindicato. Eu também sou daquele defender a ideia. Muitas vezes a gente recebe convites de empresas para ser parceiro e tal. Falo, ó, tudo que tiver de bom você passa direto pro produtor. Que o produtor já paga a gente para a gente arrumar o que é bom. Então a gente não depende de negócio. Senão a gente tinha um escritóriozinho em cada sala lá, né? Sim. A gente não depende disso. A gente depende de arrumar coisas boas pro produtor. Então, se você tem coisa boa, o sindicato está de porta aberta. Mas você vai entregar para o produtor. O produtor que tem que bancar o sindicato para ele devolver o melhor para ele. Então, é bem diferente desses outros. Esses outros usavam para desviar dinheiro, para processar produtores, processar o cara da indústria. É uma massa de manobra, eu vejo, muitas vezes. E o nosso não, o nosso é bem liberal, é bem solto e, como eu disse, bancado literalmente por produtor. Acabo de descobrir uma coisa que eu não sabia, o Sindicato Rural de Nova Mutum, ele é bancado estritamente com dinheiro do produtor. E hoje, quantos associados? Nós passamos de 150, porque hoje a gente agregou também a avicultura lá, né? Hoje a gente tem a avicultura lá dentro, inclusive os últimos anos aí, eu sou avicultor também, a gente tem resolvido bastante coisa para a avicultura. Porque... O grande, ele vai procurar o sindicato quando ele precisar de uma coisa que ele precisa de uma entidade, de uma referência, porque o sindicato está dentro da lei, uma invasão de terra, uma coisa assim que ele vai. Ele não vai lá procurar para resolver algum probleminha, um técnico, uma coisa que o pequeno precisa. Certo. Só que o grande é o que mais contribui no conjunto da obra. Perfeito. A produção dele contribui lá para o Senar, é o maior contribuinte, que devolve o dinheiro, então acaba sendo uma boa ação, entre aspas, que o grande está fazendo para auxiliar o pequeno. Porque o grande não quer que o pequeno... acabe, porque também depende do pequeno, mas o grande ele quer que o pequeno se atualize e tenha recurso e é que ele sobreviva, entendeu? Perfeito. Porque se o pequeno, você tem ali um cara do seu lado que é pequeno e o cara consegue se manter, ele nem vai te incomodar. Agora, se o cara está com problema, você toda hora ele está ali, cara, me ajuda aqui, me ajuda lá, me ajuda lá. E o grande não quer isso, ele quer que você caminhe com as próprias pernas. Agora, você falou de um ponto importante, cadeia produtiva da avicultura, você como produtor, esses casos de gripe aviária afetaram o mercado de Nova Mutum ou aqui as coisas continuam do mesmo jeito? Aqui as coisas continuam do mesmo jeito, mas aqui o nosso frigorífico é extremamente exportador, né? É 100% exportação, não fica nada daqui dentro do Brasil. Então, nos preocupa muito isso, porque cortam as exportações. Tudo bem que aqui não vai para a China, né? Vai para outros países, mas assim, a gente fica alerta, melhora os cuidados, porque a gente já tem, vamos dizer assim, uma barreira sanitária de ponta, né? A gente melhorou nossas barreiras nos últimos 4, 5 anos, a gente melhorou ela, então a gente está preparado para isso. Porque a gripe aviária dentro de um aviário, ela só vai entrar pelo portão. Ela não vai vir pelo ar, não vai vir por nada. É o portão que vai levar ela, é o carro mal
limpo, é o cara que não trocou de roupa, não tomou banho, não fez negócio. Então, aumentou, o que dificultou para nós, aumentou os nossos cuidados, automaticamente vai aumentar o nosso custo, lógico, que a gente vai dobrar isso, para que não aconteça da gente sofrer com essa doença. Se o Ministério da Agricultura não resolver essa pendenga logo e não destravar essas restrições, nós corremos um risco de ter superprodução dentro do mercado interno, aumentar muito a oferta e o preço do frango cair? Eu acho meio difícil. As outras vezes não aconteceu isso. Ele pode dar esse boom agora rápido aí nos primeiros 30 dias, ele pode dar aquele impacto automático. Mas eu acredito que não, porque o frango, a empresa é controlada, né? Então ela vai com o tempo, porque não tem muito lugar para estocar. Então, tipo assim, ela não consegue estocar a produção. Hoje, se não mandasse mais nada para fora, 2 dias está tudo cheio. Então ela tem que despachar aquilo. Então isso gera um caos muito maior, né? Então eu acredito que no preço não vai interferir muito na situação que a gente está hoje. Pode no pequeno momento. O que eu vi, uma fala do ministro lá, é que em 30 dias está solucionado. E eu acredito assim, a gripe aviária não sai mais do Brasil. Ela é um fato, certo. Entendeu? O que a gente tem que cuidar é que ela não entre no nosso negócio. Que ela não entre dentro dos nossos aviários. Só isso. Mas ela vai ficar aí no passarinho, naquela criação no fundo de casa. Ela vai ficar... É como se fosse a gripe do humano, né? Ela nunca acaba. Ano após ano a vacina vai atualizando, mas ela está sempre aí. Está sempre aí. É desse jeito. Agora, Paulo, falando de perspectivas futuras para o mercado como um todo, principalmente vocês que agora vão... Você estava me contando hoje no rádio, eu achei um absurdo. Você chegou a ter que vender milho aí de R$48. Há uma expectativa de melhora nesse cenário ou o produtor está mesmo entre a cruz e a espada? A gente está naquela esperança que melhora, mas está entre a cruz e a espada. A gente está levando o caminho, mantendo os nossos investimentos, pagando o que a gente já está tudo acertado, segurando um pouco os novos investimentos e estamos tentando... É que nem eu falei, o produtor tem fé que daqui a pouco a chave vira. Porque é que nem eu falei, nós estamos agora na parte baixa da montanha russa. Então a gente tem fé que daqui a pouco essa chave vira e aí aquele que estiver bem controlado, que estiver em dia com seus negócios, ele vai sair antes desse foco que deu agora, dessa preço baixo, essa custo alto, entendeu? Não há o que se fazer, por exemplo, para evitar essa montanha-russa, porque esse ano eu cheguei de anunciar cotação de milho a R$72, hoje eu anunciei a R$49. E parece que todo ano é o mesmo ciclo, o produtor fica refém dessa montanha-russa. Será que não existe uma ferramenta para que esse preço fosse mais perene, mais compensativo para vocês? Eu acho que não, porque é uma commodity, né? Eu sempre falo assim, a gente vai comprar qualquer coisa, um eletrodoméstico, uma coisa, ter o preço lá nele, né? Ah, essa geladeira custa R$2.000, esse fogão tanto, esse carro custa tanto. Mesma coisa acontece com a gente vai lá comprar o adubo, é um preço, vai comprar os químicos, é outro preço, e tá tudo tabelado. Aí o dia que você vai vender, como você mexe com commodity, depende do mercado, externo, interno. Aí você chega lá, você pergunta pro cara, quanto você paga no meu negócio? Entendeu? Quanto você paga no soja, quanto você está pagando. Então, o que o produtor tem? Tem armas hoje, tem barco, tem o pessoal que mexe, tem os corretores aí que você pode travar na bolsa, tem uns caras mais, vamos dizer assim, mais empresarial. O cara montou uma empresa, hoje o produtor tem que ter uma empresa, tem que ser uma empresa. Então, ele consegue ir travando, entendeu? E ele vai no meio desse caminho, que nem eu falei, está na parte de baixa, mas ele vai se controlando, vai indo, se dá para fazer investimento, segura e tal. E lá na frente, quando melhora, ele rápido, você vê que ele já começa a recuperar o que ele não investiu, aí ele já começa... Porque o produtor, você pode olhar, quando ele vai bem, ele bota o dinheiro tudo de volta dentro da terra dele, ele não vai fazer outra coisa, ele bota de volta, ele melhora aquela máquina que ele ficou 3 anos sem poder trocar, ele melhora a qualidade do adubo, ele bota mais adubo, ele bota de volta na terra. Esse que é o diferencial do produtor. O que tem uma capacidade de investimento hoje, um giro de grana um pouco maior, consegue segurar melhor, né? Eu falo, travar, não, eu consigo me manter aqui, não vou vender agora. Mas o que não tem, que tem que trabalhar na margem do produto, esse é o que mais sofre. Né? Esse é o que mais sofre. E daí você vai buscar hoje o recurso no banco, o juro que está hoje, as coisas que dá. Está mesmo inviável pegar dinheiro hoje? Está inviável. O cara tem que pegar o mínimo possível que ele puder. Bom, entendeu? E para plano safra do próximo ciclo? Expectativa de muita adesão, porque eu mesmo com juro a 14%, o juro real chegando a 18%, eu não pego dinheiro emprestado nem se eu tiver que me enforcar. Mas aí o produtor, é isso que eu falei para você, ele está numa situação que ou ele pega ou ele não planta.
Aí é isso que lá eu fico olhando, que lá em cima ele sabe. Não, pode fazer, porque ele vai ter que pegar. É meio que aquela o cara que vende de pirona, né? Você tem dor de cabeça que você vai comprar de pirona. Então, é um negócio que vai vender para sempre. O governo meio que judia, então, do produtor, né? Eu sinto que a gente é amarrado, né? Já tá na mão do governo. Lógico que ele promete uma coisa que nem sei lá quantos % vai chegar aqui na ponta, vamos dizer, tudo daquele plano. O plano safra todo ano sobe. Só que o que a gente precisa? Seguro agrícola, que não temos, que seria uma coisa para manter esse preço, que é uma coisa que nivelaria o preço, nivelaria o tempo, que a gente sofreu aí 2 anos atrás com seca, a gente viu o Rio Grande do Sul lá, seca, chuva. Então o que falta para nós seria essa segurança. Perfeito, sempre muito bom bater um papo com o Paulo Zen, ele vai estar de volta com a gente aqui sempre que preciso, porque é um cara muito solícito. Quero te agradecer aqui, Paulo, por esse bate-papo. O Power Mix vai entrar nessa discussão também dessa questão do tráfego de caminhões agora. Vamos cuidar porque, gente, nós já perdemos tantas vidas nessa 163 e agora está tão perto do problema se resolver. Então vamos com calma, é período de escoamento, mas talvez só mais esse ciclo aí a gente vai sorrir no futuro muito próximo. Obrigado pela presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço, e é isso aí que você falou. Vamos tentar segurar que falta pouco para ficar do jeito que era para ser, né? Falta bem pouco esses viadutos, esses negócios. Depois é só colher os frutos. Mas eu acho que a gente teria que fazer um cuidado nesse ponto aí agora, porque a safra vai ser grande, fluxo, e temos que se cuidar. E eu agradeço por estar aqui hoje, poder esclarecer algumas coisas. E assim, quero dizer assim, você pequeno produtor que deseja qualificação, procure o sindicato. O sindicato tem um monte de curso no Senar. A gente precisa se programar para fazer esses cursos. Não é que você vai chegar lá hoje, amanhã já está dando curso. A gente tem uma relação que a gente precisa pedir lá em cima no Senar. Mas a gente está aí para ajudar e está aí para fortalecer o pequeno produtor também. Muito bem, precisou, procure ali na Avenida das Araras. Você sabe onde fica o Sindicato Rural, bem no cruzamento da Canários ali, tá bom? Paulo Zen foi nosso convidado de hoje. A você um grande abraço, a gente volta na próxima.